o Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Caríssimos amigos, muito boa noite. É sempre um prazer estarmos de volta a essa casa querida, né, o Grupo Espírita Amadeu Ferretti, GEAF, que é casa de queridos amigos, verdadeiros irmãos, e é realmente uma felicidade muito grande mesmo, né, nesse nosso modelo virtual, né? Estamos conectados, né, com certeza, pelos laços fraternos que nos unem. Tá? Então, desde já, o nosso profundo agradecimento por mais essa oportunidade de estarmos reunidos para estudar junto a essa casa querida. Tá? Para iniciarmos a nossa reunião, vamos então fazer a nossa prece e em seguida vamos iniciar o nosso estudo. Querido Mestre Jesus, as nossas primeiras palavras são sempre de profundo agradecimento por mais essa oportunidade maravilhosa de estarmos reunidos na Casa Espírita, lugar abençoado, que nos dá tantas condições de esclarecimento, de consolo e de convívio fraterno. Que possamos, Mestre, aproveitarmos essa oportunidade da melhor forma possível, buscando na lição que estudaremos essas informações preciosas para todos nós, para que com elas possamos enriquecer as nossas mentes e reforçar os nossos corações para continuarmos a nossa jornada em busca da nossa renovação espiritual. Possamos desde já, do local que nós nos encontramos, reunir as nossas melhores energias e vibrações, para em primeiro lugar nos envolvermos nelas, porque precisamos, como tu bem sabes, mas que elas possam chegar a todos os nossos irmãos da humanidade, para que com elas possam se reforçar e também darem continuidade ao seu processo evolutivo como todos nós. Sendo assim, felizes e agradecidos, e querendo estar hoje sempre envolvidos por Ti, pelas Tuas falanges benditas de paz, de luz, de amor e caridade, permita-nos em Teu nome, em nome dos mentores espirituais dessa casa, mas sobretudo em nome de Deus, darmos por iniciada a nossa reunião da noite. E que Tua paz envolva todos nós, hoje, agora e sempre. E assim seja, e graças a Deus. Então, queridos amigos, nos coube hoje estudarmos juntos o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, itens de 1 a 4, tá? Que realmente a gente possa alcançar todos os objetivos traçados pelos nossos mentores para essa noite e que realmente essa mensagem, né, que possa servir para nossas reflexões e nos ajudar, né, nessa nossa caminhada. Então vamos lá. O item do capítulo que obtereis, vamos ver os itens 1 a 4. Tá? O título desse primeiro item de estudo desse capítulo é Qualidades da Prece, é o que nos cabe para nós fazermos a reflexão juntos. Né? É um tema fantástico, maravilhoso, né? E da forma que Kardec coloca para a gente. Como é que ele faz? Ele organiza esse primeiro item, esse primeiro estudo de qualidade da prece, em 4 itens. Tá? Os 3 primeiros itens, ele faz, ele traz trechos, né, do Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, tá? Para embasar, né, para que nós possamos entender, né, o que significa a qualidade da prece, né, como a gente pode entender essa qualidade. Né. No primeiro item, vamos ler os 3 itens primeiro, né, aí fazemos algumas considerações, né, algumas reflexões em cima desses itens, depois no final a gente vê, né, as considerações de Kardec no item 4, tá bom? Vamos então começar com o item 1, que é do Evangelho de Mateus. Diz o seguinte: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar,
entrai para o vosso quarto, e fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E o vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Essa é a primeira parte, o item 1, primeiro parágrafo. O segundo parágrafo diz o seguinte: não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque o vosso Pai sabe o que é que tendes necessidade, antes de lhe peçais. Então essa é a parte de Mateus. Vamos ver o item 2, que é o de Marcos. Quando vos apresentardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que o vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes vosso Pai, que está nos céus, também não vos perdoará os pecados. Esse foi Marcos. E o item 3 é o de Lucas, que diz o seguinte: também disse esta parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmos, como justos, e desprezam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim, consigo mesmo: meu Deus, tendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. E aí Jesus finaliza, concluindo: declaro-vos que este voltou para a sua casa justificado, e o outro não. Porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Então, isso está no Evangelho de Lucas. São as 3 passagens, e no item 4, Kardec vai fazer as considerações. Mas vamos passar novamente nesses itens, vamos conversar um pouquinho sobre eles, refletir sobre essas 3 passagens, que são maravilhosas. Kardec não coloca à toa para a gente isso, traz reflexões importantes para entender, na verdade, a essência da qualidade da prece. Esse item 1 de Mateus tem 2 questões importantes. A primeira diz o seguinte: quando ora nos 2 parágrafos, no primeiro ele fala sobre uma coisa, depois ele coloca outra questão também muito importante. No primeiro parágrafo diz o seguinte: quando orades, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas, nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Então, o que ele está denotando aí? Já coloca, Jesus chamando a atenção da hipocrisia, de nós, de ficarmos muito preocupados com o culto externo, com que os outros vejam, que nos julguem, pessoas incríveis, maravilhosas, crentes, fervorosos. Vaidade, pura vaidade, isso, de se mostrar, e não, na verdade, se desnudar intimamente, que é essa que a gente vai ver que é a necessidade, que é o que dá a qualidade à prece. Então a primeira coisa que ele destaca aqui é fugirmos da hipocrisia, daquelas palavras da boca para fora, que, vamos combinar, é uma questão muito comum dentro das nossas atitudes, falar que os outros querem ouvir, então a gente fala, mas não sente, não cabe, não bate dentro, não faz parte da gente. Exatamente, nós temos que trabalhar na vida de forma diferente, onde as questões elas façam transformação primeiro dentro de nós para que elas saiam de forma diferente. Então a primeira coisa que ele coloca muito importante é isso, a questão da hipocrisia, daquela questão de falar só para boca para fora e para aparecer. E aí ele continua dizendo no final, Jesus, nesse parágrafo: digo-vos em verdade que eles já receberam a recompensa, claro, eles já apareceram, todo mundo já acharam eles maravilhosos, então já receberam a sua recompensa. Quando quiserdes orar, e aí ele dá o caminho para a gente, Jesus começa a dar o caminho para a gente. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto, e fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto,
E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Isso é sensacional que o Cristo nos dá, que Jesus nos dá. Primeiro que ele fala, essa imagem, a gente pode fazer uma leitura, né, literal, de buscarmos na hora do orar, né, um local tranquilo para que a gente possa, né, se comunicar, né? Essa é uma questão. Mas como a prece, na verdade, ela é de todo momento, a gente vai ver isso ao longo do estudo desse capítulo, não tem lugar, não tem isso, é um contato que a gente tem com a divindade. Então ela está na hora do trabalho, na condução, na rua, em qualquer lugar, a gente pode estar com essa conexão. Então, cabe mais aqui a gente fazer não uma leitura, né, literal da passagem, mas como uma imagem que Jesus traz para a gente. Quando ele diz, entrai no vosso quarto, é como nós entrarmos, né? Introspecção, irmos lá no fundo do nosso coração, né? Buscarmos o nosso conteúdo íntimo, né? Fecharmos a porta para que não fiquemos dispersos, né, com o exterior, e que o exterior influencie isso. Não, né? Fecha a porta, é o seguinte, é você com você mesmo, né? Você vai se desnudar para Deus, né? Você vai abrir o teu coração. Então esse entrar para o vosso quarto é a leitura, né? A leitura que a gente faz, né? Figurativa, né? Dessa imagem, ela é mais forte para a gente, porque na verdade a oração não pode ser feita em qualquer momento, em qualquer lugar, mas estar dentro, né? Que é o fundamental, que é o que vai dar, né, essa qualidade. A gente vai ver mais na frente o desenvolvimento do estudo, né? Então ele coloca isso para a gente, que é um ponto muito importante nesse primeiro parágrafo, né? E ele finaliza dizendo só, e o vosso, fazendo isso, e o vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará recompensa. Ou seja, quando ele vê o que é a sinceridade de coração, né? E aí você vai receber aquilo que você necessita, que é uma outra questão. Já no segundo parágrafo diz o seguinte, na mesma passagem de Mateus: não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos, né? Tem umas questões palavrosas que ainda é uma questão do ato exterior, de você mostrar conhecimento, né? E na verdade são palavras quase ocas, vazias, né? Que não estão ligadas a o que você traz dentro de você. Então o que ele está dizendo isso não é a multiplicidade de palavras. Tem até aquela passagemzinha que a gente ouve, né, normalmente os palestrantes falando, daquele senhorzinho que quando fazia a praça, falava, senhor, o Zé está aqui, né, o Zé chegou, né, mostrando de coração que eu estou aqui, eu confio no Senhor. Não precisa mais do que isso, né? Então, na verdade, ele coloca isso, não é multiplicidade, não é ser palavroso, é você colocar o teu sentimento, o teu coração naquilo que você está se expressando, né? E aí, ele finaliza o parágrafo dizendo o seguinte, ó, não vos torneis semelhantes a eles, né? A esses que falam muito, porque o vosso Pai sabe o que tendes necessidade antes de vos expressar. Isso é uma outra questão também, por isso que o petitório, né? Você fica pedindo, não tem necessidade, a gente realmente não tem necessidade disso, né? O pedir, né, e a gente vai ver isso ao longo do capítulo, tem muito quando você se humilhar, né? Ou seja, você reconhecer a necessidade, por isso que você pede. E o pedir tem isso, né, de você exercitar a humildade, você reconhecer a sua fragilidade e pedir ajuda, né? O pedir tem muito ligado a isso também, é uma coisa que a gente vai ver ao longo do capítulo. Mas aqui, para a gente, na verdade tem que ter essa consciência de que Deus sabe o que a gente quer. Então esse meu desnudar, né, intimamente, é para isso, para que ele veja essa minha fragilidade, essa minha carência, essa minha necessidade, e ele vai dar as condições necessárias para que eu consiga, né, fazer, que eu faça, né, as transformações necessárias, né, que eu busque, né, a solução para essas dores ou para essas fragilidades que a gente traz normalmente dentro de nós. Ele sabe, mas ele quer que a gente reconheça isso. Isso que é importante, porque só a gente vai ver que a gente só consegue fazer transformações no momento em que nós reconhecemos, né, as nossas limitações. Se você não reconhece, fica muito difícil, né? Se você acha que você não precisa, fica complicado.
Essa é uma questão muito importante também de grande reflexão para a gente. No item 2 é o item do Evangelho de Marcos, que Jesus diz o seguinte para a gente. Quando vos apresentardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que o vosso Pai que está nos céus também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes o vosso Pai que está nos céus, também não vos perdoará os pecados. Essa já começa, né? Olha a qualidade da prece. Ele inicia com a questão da introspecção, fugir da hipocrisia, né? Da questão de você abrir o seu coração, e aí ele entra numa questão chave para a gente, né? Que é a pureza de coração, né? Dos sentimentos, porque prece é isso, né? Então a qualidade da prece está diretamente ligada a como é que um coração conturbado, cheio de ódio, cheio de rancor, pode realmente se desnudar e trazer alguma coisa. Que a gente vai ver uma questão bastante interessante dentro do processo sistêmico da vida, dentro do texto de André Luiz, que a gente vai ver se dá tempo, lá no finalzinho da Indilé, que é sensacional. Ele mostra na questão da prece, do momento em que você está de um lado, mas também do momento em que você pode ser o receptor. E todos nós podemos ser também receptores, ser instrumentos do bem, né? É sensacional, né? Essa é uma colocação que está no livro de André Luiz, para a gente poder refletir sobre ela. Mas aqui, nesse item 2, mostra uma coisa que ela é o ponto fulcral, né? Ela é fundamental, né? Que é a questão do sentimento. Um coração perturbado, um coração magoado, ferido, um coração, né, você com rancor, não tem coisa. Por isso Jesus diz, antes de colocar a oferenda no altar, vai e concilia-te com o teu adversário, com o teu irmão, e depois você volta para oferecer a sua oferenda. Tá? Porque isso não tem sentido. Você está aqui me louvando, mas você está odiando. Como é que pode ser isso? Não tem cabimento, né? Então ele coloca isso. Então essa qualidade da prece vai estar diretamente ligada à pureza de coração, gente. Mas vamos lá, vamos refletir essa questão. Nós somos espíritos em processo de evolução, somos espíritos de terceira ordem, ok, tá? Então a gente ainda tem muitas questões a serem resolvidas. Orgulho, vaidade, né? Questões que a gente traz aí de priscas eras, como dizia uma figura querida da minha infância. Olha, mas tudo bem, mas nós estamos num processo de crescimento, nós estamos esclarecidos, buscando assim, inclusive agora, nessa reflexão, refletindo juntos sobre essa questão e sobre outras tantas que a Casa Espírita nos oferece, a oportunidade de estudo para o nosso esclarecimento, da nossa condição de espírito eterno, das necessidades de transformação que a gente precisa, né? Então, os sentimentos nós ainda trazemos, porque nós estamos no início da nossa jornada, espíritos de terceira ordem. Mas nós temos essa consciência de entender essas limitações e lutar contra elas, né? Vamos lá, como se reconhece o verdadeiro espírita, né? Pela sua transformação moral e pelos esforços que ele faz para domar as suas más inclinações. São esses esforços que nós temos que fazer. Então, quando ele coloca aqui para a gente isso, né, que a gente não, da questão de se reconciliar, no momento em que você tem os problemas, e que é natural que a gente tenha dentro de espíritos que estão encarnados no mundo de provas e expiações, dentro da família, por exemplo, quantos casos, né, de inimizades entre os familiares, porque são resgates que nós trazemos aí, reconciliações que nós precisamos fazer, né? Então, existe os embates, existe as feridas que precisam ser curadas, né? Mas estamos ali para que elas sejam curadas. Então, no momento em que eu luto por isso, que eu tenho essa consciência e busco não aumentar as dificuldades que nos envolvem, mas amenizar e transformá-la em outro sentimento, é essa luta que é necessária. Então, dentro desse processo, o meu coração, ele está sendo, a minha oração, a minha qualidade da prece vai ser diferenciada, porque existe a luta interna. Não existe uma comodidade dentro da condição de homem velho. Não. A conturbação íntima, né, sempre buscando a renovação. Por isso que a gente sempre fala, né, o conflito ele é fundamental. No momento em que não há conflito, a gente, só que não tem conflito é espírito puro. Já alcançou todas as suas conquistas. Nós que estamos à busca, estamos conflitando o tempo todo.
Isso é importante que haja, né? E ainda mais que nós temos parâmetros que a doutrina espírita nos dá, né? Então, para que essas questões sejam dirimidas pouco a pouco. Então, nessa luta, a gente consegue ter isso aqui, né? Perdoar, né? Dentro dessa luta de perdão, de não guardar rancor, de não querer o mal do nosso próximo. E aí sim, dentro dessa luta a gente vai conseguir, no estágio em que nós nos encontramos, uma qualidade de prece bacana, né? Essa é a condição que ele fala pra gente, né? E ele finaliza só, se Jesus fala, se não perdoares o vosso Pai, que está nos também nos perdoa. O sentido, ou seja, o que é isso, né? É que não nos perdoe, mas que não nos perdoe somos nós mesmos, nós estamos fazendo errado, então nós vamos ter que passar por uma série de situações para que a gente entenda o que tem que ser feito e nós promovemos essa modificação. No terceiro item, correndo que está acabando nosso tempo, é o item de Lucas. Olha o que ele diz para a gente. Ó. Também disse essa parábola a alguns de que se põem sua confiança em si mesmo, como justos desprezando os outros. Aqueles que são de empáfia, né, são prepotentes, né? E ele fala a parábola, ele conta a parábola, Jesus. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano, né? O fariseu, conservando-se de pé, orava assim, consigo mesmo. Meu Deus, rendo-vos graças por não ser como outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros. Nem mesmo é esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Jesus finaliza a parábola dizendo o seguinte, concluindo, declaro-vos que este voltou para sua casa justificado, e o outro não, porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Né? Então, a parábola, né, do fariseu, né, e do publicano, mostrando que o fariseu era o religioso, era aquele que dominava, era o doutor da lei, e o publicano era o cobrador de impostos. Né? Sem chegar no estereótipo daquele de que o judeu né, fica preso às questões materiais, né? Fora disso, a gente sabia que o publicano ele cobrava impostos para o dominador. Né? O povo hebreu era dominado por Roma, né? E o publicano cobrava impostos para Roma, né? E de forma invariavelmente injusta, né? Exploratória. Então eram odiados, né? Eram homens de má vida, né? Conhecidos dessa forma. Né? Então Jesus sabiamente coloca as duas questões, aquele que todo mundo odeia, né? E o outro que todo mundo endeusa, né? Porque é religioso, né? Mas é o hipócrita, né? Normalmente ele coloca sempre, né, nas suas passagens esse religioso, esse fariseu que só faz o culto externo, internamente, né? E ele falava isso no Sermão dos 8 Ais, ele diz, ai de vós, fariseus, né? Semelhantes a túmulos, né? Caiados por fora, mas guardam a podridão no seu interior. Né? São 8 Ais, é um negócio complicado. Né? Então mostra, ele coloca essas bem fortes, né? Os dois extremos, mas mostrando que aquele que é tido como o pecador, né? Como homem de má vida, ele que é o mais sincero. Porque ele reconhece as suas dificuldades. Ele se abre dentro disso. Então é isso que é importante. O outro não, tu fica na empáfia, né? Fica na questão externa. Né? É o túmulo caiado por fora e guardando a podridão dentro. Mas o publicano não, ele reconhece. E aí, aquilo que a gente falou anteriormente, a gente só consegue dar um passo firme dentro do nosso processo evolutivo no momento em que a gente reconhece essas limitações e a gente luta, vai falar, e Kardec vai falar isso aqui no final, tá, pra gente. Mostrando isso, é fundamental. Muitas vezes a gente fica muito preocupado com as nossas conquistas, né, e falamos nelas, né, porque isso é importante, até para motivar que nós somos capazes, sim, nós fomos criados para a felicidade. Né? Então, busca, as conquistas que nós fizemos até agora, elas são fundamentais. Agora, entender que essas conquistas são conquistas de espírito de terceira ordem, elas são assim. Parece pra gente não, porque essa mesma conquista, para chegar, ela tem que ser desenvolvida, ela tem que crescer
para chegar a espírito perfeito. Então nós estamos no início. Então, a gente não pode se contentar com, né, fazer a nossa parte como espírito terceira ordem, porque a nossa parte como espírito perfeito é infinitamente maior. Então, por isso que ele sempre fala, não se prende a isso. Se você conquistou, ótimo, maravilha, vai continuar se desenvolvendo, mas busca aquilo que a gente ainda tem dificuldade, porque essa que é a questão fundamental, né? Estou adiantando um pouquinho, mas ele vai tocar nesse ponto, né? É fundamental isso. Então, o reconhecimento das dificuldades, né, essa reflexão, ela é fundamental para que a gente possa fazer as modificações necessárias, né, para o nosso crescimento. E é essa luta íntima que o Paulo de Tarso falava que era o bom combate, que dá a qualidade da prece, que vai dar essa qualidade para a gente, né? E aí, no item 4, acabando de há uns tempos, Kardec faz a conclusão, né? Ele diz, né, faz o comentário dele, brilhante como sempre, né, objetivo, diz para a gente o seguinte, ó: Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência, antes orai em secreto. Né? Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Antes orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe. Então, antes de orar, se você tem alguma coisa contra alguém, perdoa ele. Visto que a prece não pode ser agradável a Deus, se não parte o quê? De um coração purificado, de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como o publicano, e não com orgulho, como o fariseu. Examinai os vossos defeitos, aí Kardec coloca, examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há de vós de mal. Né? Então, a gente sempre fica querendo ver o que eu sou melhor que o outro, tá? O que eu ainda tenho, porque a vida, gente, a vida é essa. Nós estamos aqui, nós estamos de turismo, né? Não estamos de passeio. Nosso processo de crescimento contínuo. Né? Então, é fundamental que a gente tenha essas questões, né? Fica sempre atento às dificuldades que surgem, porque a dificuldade, a gente tem um defeito, né, grave, de dizer que a dificuldade está fora. A dificuldade não está fora, está dentro da gente. No momento em que eu estou numa situação, e a situação ela é um paredão para mim, significa que, intimamente, eu não tenho os elementos para ultrapassar aquilo. Tudo assim, né? Se a gente fizer um exemplo básico de escola, não é isso? Você dá com uma equação que você não aprendeu ainda. Aquilo é cheio de letrinha, o que é isso? Isso não é nada. No momento que você aprende, aquilo ali é brincadeira, você passa por ela. Então, tudo na vida é assim. Então, não é a situação que a vida nos oferece, ela não é problema. O problema é como nós enxergamos essa situação. Então, quando você enxerga e vê que ali existe a oportunidade do crescimento, da evolução, do aprendizado, é maravilhoso. E é isso que faz com que a nossa prece tenha a qualidade necessária, né? Pureza de coração, intenção real, né? De crescimento, de realmente nós buscarmos a essência, aquilo que vai nos ajudar no nosso crescimento, a nossa evolução. Né? Basicamente é isso. Mas, para reforçar essa ideia, a gente trouxe no livro Entre a Terra e o Céu um texto sensacional, tá? Que logo no capítulo 1, que ele fala em torno da prece. Tá? Olha só como a coisa, essa questão da prece, parece que é daqui para lá, mas como existe um processo sistêmico que nós fazemos parte desse processo. Muita gente fica só no petitório ali, mas a gente também pode ser instrumento da ação, da ajuda, né, dentro dos desígnios de Deus. Né? Olha só o que fala o texto para a gente. No Templo de Socorro, esse Templo de Socorro é a instituição onde André Luiz estava lá, fazendo seus aprendizados no plano espiritual. Tá? O ministro Clarencio comentava a sublimidade da prece, e nós o ouvimos com a melhor atenção. Todo desejo, dizia Convicente,
é manancial de poder. A planta que se eleva para o alto, convertendo-se a própria energia em fruto que alimenta a vida, é um ser que ansiou por multiplicar-se. Né? Olha o exemplo que o Clemêncio dá, né? Vegetal. E aí, né? Mas todo petitório reclama quem ouça, interferiu um dos companheiros. Isso é coisa, você faz o petitório, alguém tem que ouvir, né? Quem teria respondido de rogos sem palavras da planta? A planta não fala. Como é que é isso, né? Como é que isso funciona? E olha a resposta de Clemêncio. O venerando orientador respondeu tranquilo. A lei, como representação de nosso Pai Celestial, manifesta-se em tudo e a todos, por meio dos múltiplos agentes que a servem. No caso a que nos reportamos, o Sol sustentou o vegetal, conferindo-lhe recursos para alcançar os objetivos que propunha atingir. Ou seja, a natureza, né, atingiu ali, né, a necessidade daquele vegetal. É uma imagem, um exemplo da natureza que ele traz para a gente. E imprimindo significativa entonação à voz, né, a sua voz, continuou Clemêncio. Em nome de Deus, as criaturas, tanto quanto possível, atendem às criaturas. Isso é sensacional, gente. Ver que a gente está dentro de um processo e nós fazemos parte desse processo. Assim como possuímos em eletricidade os transformadores de energia para o adequado aproveitamento da força, temos igualmente em todos os domínios do universo os transformadores da bênção, do socorro, do esclarecimento. As correntes centrais da vida partem de Todo-Poderoso e descem a fluxo, transubstanciadas de maneira infinita. Da luz suprema à treva total e vice-versa. Temos o fluxo-refluxo do sopro do Criador, por intermédio de seres incontáveis, escalonados em todos os tons do instinto, da inteligência, da razão, da humanidade e da angelitude, que modificam a energia divina de acordo com a graduação do trabalho evolutivo no meio em que se encontram. Cada degrau da vida está superlotado por milhões de criaturas. O caminho da ascensão espiritual é bem aquela escada milagrosa da vida da visão de Jacó, que passava pela terra e se perdia nos céus. Então, o que ele está mostrando para a gente? Assim, um sistema, a lei de Deus em tudo. Todos nós estamos interligados. Existe essa interligação em todos os graus, em todo o universo. Né? Desde do mais simples até os arcanjos. Todos estamos interligados. Né? Isso que fazemos parte de um sistema. E olha que ele define a prece para a gente, o Clemêncio. Assim. A prece, qualquer que ela seja, é a ação provocando a reação que lhe corresponde. Conforme a sua natureza, paira na região em que foi emitida, ou eleva-se mais ou menos, recebendo a resposta imediata ou remota, segundo o que? As finalidades a que se destina. Então o que ele está dizendo para a gente? Ou seja, a oração vai depender do quê? Dessa pureza. Então a qualidade da prece, ela depende de quê? Desse coração. Ele está puro, ele é sincero? Em que grau? Então, se eu estou preso às questões do terra a terra, a oração está aqui. Ó. Se eu já estou um pouco mais espiritualizado, ela já alça, né, uma situação melhor. E se eu estou com o meu coração puro, aí eu vou estar em contato com os espíritos superiores. Né? Isso é sensacional, é o que ele coloca para a gente. Né? Ele fala, ó, desejos banais encontram realização própria na própria esfera em que se surgem. Impulsos de expressão algo mais nobre são amparados pelas almas que se enobrecem. Ideais e petições de significação profunda na imortalidade remontam às alturas. Então você vê o grau nosso de emissão, né? Essa qualidade, né? Olha como é que ela é diferenciada. O mentor generoso fez pequeno intervalo, como a dar-nos tempo para refletir, e acentuou. Cada prece, tanto quanto cada emissão de força, se caracteriza por determinado potencial de frequência. E todos estamos cercados por inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo, à maneira de estações receptoras. Sabemos que a humanidade universal
nos infinitos mundos da grandeza cósmica, está constituída pelas criaturas de Deus, em diversas idades e posições. No reino espiritual, compete-nos considerar igualmente os princípios da herança. Cada consciência, à medida que se aperfeiçoa e se santifica, aprimora em si qualidades do Pai Celestial, harmonizando-se gradativamente com a lei. Quanto mais elevada a percentagem dessas qualidades no espírito, mais amplo é o seu poder de cooperação, de cooperar na execução do plano divino, respondendo às solicitações da vida em nome de Deus, que nos criou a todos para infinito amor e para infinita sabedoria. Gente, isso é um sistêmico, processo sistêmico, ou seja, todos nós fazemos parte, de acordo com o nosso processo evolutivo, como nós vamos, né, evoluindo, encarnado ou desencarnado, fazemos parte desse processo, onde muitas vezes a rogativa de alguém pode nos chegar. Nós estamos fazendo a nossa rogativa, dentro da nossa rogativa, dentro do nível dessa qualidade de prece que nós vamos alcançar de acordo com a pureza do nosso coração, nós vamos alcançar aqueles espíritos que estão aí para nos ajudar. Mentalizamos, né, o nosso espírito protetor, tem vários, né, de acordo com essa qualidade, que pode ser imediata ou remota, quando ele colocou mais atrás aí do texto. Né? Mas está ligado. E nós também, dentro do nosso processo, se nós tivermos com essas nossas antenas psíquicas bem apuradas, com os nossos sentimentos em dia, fazendo o nosso bom combate, a nossa reforma, buscando essa renovação diuturnamente, nos esforçando, com certeza dentro desse processo, nós também somos receptores. E quantas vezes nós percebemos a necessidade de um irmão e vamos ao encontro dele? É sensacional isso. Muitas vezes nós só vemos a prece daqui para lá, mas existe também o contrário. Nós podemos ser os instrumentos para o auxílio daqueles que oram, buscando, né, a ajuda que necessitam. É fantástico, maravilhoso. Então, queridos amigos, chegamos ao final, passamos um pouquinho, pedimos desculpa aos nossos queridos amigos, né? Mas essa mensagem ela é poderosa para a gente, né? Mostrando realmente que essa qualidade a gente vai conquistar na medida, né, da nossa simplicidade de coração, da busca da humildade, né, e dessas transformações que todos nós estamos fazendo. Né? Ela é demoradinha, né? Estamos no caminho, mas os esforços é que fazem a diferença. E o Pai sabe disso. Tá? Então, queridos amigos, chegamos então ao final. Agradecemos profundamente essa oportunidade que tivemos de refletir sobre esse assunto, que ele é maravilhoso, nos dá, né, uma força íntima para continuarmos o nosso processo de crescimento espiritual. Né? Vamos então fazer a nossa prece de agradecimento para finalizarmos o nosso trabalho da noite. Querido Mestre Jesus, agradecemos profundamente, Mestre, mais essa oportunidade que tivemos de estarmos reunidos com a nossa família espiritual, participando do estudo da noite. Momento especialíssimo, né, de troca de bons pensamentos, de boas vibrações e de reflexões preciosas para todos nós, para que possamos, através delas, darmos um passo firme no nosso processo de crescimento espiritual. Sendo assim, felizes e agradecidos, pedimos a tua permissão, a permissão dos mentores dessa casa, mas sobretudo a Deus, para darmos por terminado o nosso estudo da noite de hoje. Que assim seja e graças a Deus. Então, queridos amigos, mais uma vez nosso profundo agradecimento e desejamos a todos muita paz. Tchau, até uma próxima. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra. Aguardamos vocês!